Fala galera, aqui é o professor Maicon para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre segmentos proporcionais. Bom, observe essa situação aqui, beleza? Nós temos aqui um prédio, aqui nós temos o raio solar, incidindo no prédio, aqui nós temos a sombra gerada, certo? Em um determinado momento do dia. Ao lado nós temos aqui um poste, uma luminária, certo? O raio solar que toca o prédio também, toca aqui o poste com a mesma inclinação, né? Chegando no solo aqui. Então, perceba que nós temos um modelo matemático. Deixa eu achar aqui, cadê a minha escrita? Aqui, ó. Se você observar aqui, ó, é uma representação matemática desse problema aqui. A altura do prédio, 21. A altura do poste, 6. Sombra do prédio, 10,5. Sombra do poste, 3. Olha só, velho. Quer ver? Se a gente for fazer uma razão aqui, ó. Se nós colocarmos aqui, ó. Sombra sobre essa sombra. Desculpa. A altura do prédio sobre a sombra dele, nós teremos 21 sobre 10,5. Quanto que dá essa conta? 2. Agora, se você fizer aqui, ó, a altura do poste dividido pela sombra que ele fez, quanto que dá essa divisão? Também dá 2. Moral da história, nós temos aqui uma situação em que a razão de semelhança é 2. Beleza? Limpar todos, fechar e seguir. Então, nós dizemos que as medidas dos 4 segmentos, nessa ordem, elas formam uma proporção, beleza? Então, isso que a gente já está... A igualdade entre duas frações gera uma proporção, tá? Então, agora aqui, atividades, página 57, para quem está comigo aí acompanhando no material da Positiva. Em cada item, determine a razão AB sobre CD. Então, ele te deu aqui um valor para o AB, tá? Ele disse aqui, ó, nesse caso o AB vale 15 e o CD vale 30. Então, quanto que mede a razão? Nessa ordem aqui, ó, o valor do AB em cima e o valor do CD embaixo. A razão deu meio. Nesse caso, a razão deu 6. Como que fica AB sobre CD? 18 sobre 4. Simplificando, 9 meios. AB sobre CD, 16 sobre 20 é 4 quintos, beleza? Ok? Vamos lá, dando continuidade. Segue o baile. 2. Meça em centímetros cada segmento utilizando uma régua. Então, o MN mede 2, o AP mede 3, o QR mede 4, o ST mede 5. De acordo com as medidas obtidas, você pode afirmar que as medidas do MN, OP, QR, ST, nessa ordem formam uma proporção. Então, nós vamos ter que montar uma fração aqui, ó. Nessa ordem, ele está falando para você isso, amiguinho, ó. Opa, aqui. Ele falou isso daqui. Deixa eu... tá travando tudo aqui. De novo. Ele pediu para você verificar isso aqui, ó. Esse cara e esses dois aqui. Nessa ordem formam uma proporção. Então, a gente fez aqui, ó. 2 sobre 3. O QR sobre o ST ficou 4 sobre 5. Para ser uma proporção, esses resultados teriam que ser iguais ou equivalentes, né? Ou proporcionais, na verdade. Teria que ser, na verdade, frações equivalentes, né? Ou iguais, mas não é. 2/3 é diferente de 4 quintos. Então, não forma uma proporção, tá? No exercício 3, a medida dos segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, formam uma proporção. Então, ele está falando forma. Sabe que o AB vale 6,4, CD vale 0,13. Ó, aqui está em centímetros, aqui está em metros, então escreva isso aqui em centímetros. O EF vale 192 milímetros, escreva tudo em centímetro. Tá?
determina a medida do GH. Então, você tem que, nessa ordem, forma uma proporção. Então, quer dizer que AB sobre CD, aqui, ó, AB sobre CD, vai ter o mesmo valor que o F sobre o GH. Então, colocando aqui, 6,4 sobre 13 é igual a 19,2 sobre o GH. Multiplica cruzado e você tem que o GH vale 39. Fácil, né? Moleza, galera. Aluno do professor Michael aí tira isso de letra. Ok. Vamos lá, dando continuidade. Aqui. O perímetro de um retângulo é 280 centímetros. A razão entre a medida da altura e a medida da base é 3/4. Então, determine a medida da base e da altura desse retângulo. Então, tá aqui. Deixa eu pôr outro lado aqui, ó. Quer dizer, se o perímetro é 280, uma maneira de resolver seria fazer isso aqui, ó. A soma do A mais B mais A mais B dá 280. Só que ele diz o seguinte, a razão entre a altura e a base. Então, a altura, que é o A, e a base, que é B, a razão entre elas é 3/4. Ok? A razão entre a altura e a base é 3/4. Se você passar para cá multiplicando, você pode escrever o seguinte. Então, o A é 3B sobre 4. Certo? O que a gente sabe aqui sobre o perímetro? Que 2A mais 2B vale 280. Aí, ô Natália, por que da onde que saiu 2A e 2B? Daqui, ó. Olha só, Natália, é o seguinte. Vou pegar aqui esse carinho e vou pôr na cor vermelha. Ó, esse lado mede A. Quanto que mede esse lado aqui? É A também. Então, A mais A, você tem 2A. Agora, gente, esse lado aqui, ó. Quanto que mede esse lado aqui, gente? Ó, é a base, B. Quanto que mede aqui? B. Então, B mais B, 2B. Então, 2B mais 2A é a soma dos 4 lados, que é o perímetro. Beleza? Só que agora, no lugar desse A aqui, ó, no lugar desse A, o que nós vamos fazer? No lugar desse A, cadê minha... Aqui. No lugar desse A, você vai escrever 3B sobre 4. Então, nós teremos aqui, ó, 2, abre parênteses, 3B sobre 4, mais 2B igual 280, tá? Esse 2 vai ser cancelado com esse 4 aqui, ó. Aqui. Tá? Por quê? Eu vou simplificar em cima e embaixo por 2. Então, aqui, ao invés de 4, vai virar 2. Beleza? Então, nós temos a seguinte equação. 3B sobre 2, ok? Mais 2B. Só que em vez de deixar 2B, eu vou pôr o número 1 aqui. Eu gostaria que aqui embaixo fosse 2. Então, eu vou multiplicar esse cara aqui, ó. Esse cara eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 1 é 2. Então, eu coloco aqui já o número 2. Então, o cara de cima eu multiplico por 2 também. E aí eu tenho uma fração equivalente, certo? 4B. Isso tudo igual a... Aqui embaixo do 280, eu vou pôr o número 2. Opa, vou pôr o número 1. Mas eu gostaria que fosse 2. Então, eu vou multiplicar aqui por 2. Então, aqui embaixo eu tenho 2. E aqui eu vou multiplicar por 2. E eu tenho 560. Amiguinho, olha para um lado, olha para o outro. Se todos os denominadores, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro, forem iguais, vai rolar um corta
Corta, muito bem, turma boa. Então, nós vamos cancelar os denominadores e vamos trabalhar com uma fração equivalente. Ou seja, 3b mais 4b, 7b, certo? Igual 560. Galera, o 7 está multiplicando o b, passa para cá dividindo, né? Então, 560 dividido por 7. 7 vezes 8 é 56, né? Então, b vai dar quanto? 80, né? Beleza? Então, finaliza aí. Faça aí a divisão, você tem o valor do b, certo? Aí volta aqui, ó. Coloca no lugar do b o número que tu encontrou, faz essa conta e você vai descobrir o valor do A. Beleza? Então, fica de tarefa, anota no teu materialzinho aí. Ok? Só fazer alguns comentários aqui do exercício 5. Na figura ao lado, o ponto B está localizado sobre o segmento AC, de tal modo que o AB mede 2 e o BC mede 5. Tá? Ó. Então tá aqui. O AB mede 2 e o BC mede 5, certo? Sabendo que o segmento BC mede 50 milímetros, qual a medida do AB? Então você vai fazer aqui, ó, 2 sobre 5 igual AB sobre 50. Beleza? Ó, aqui é o AB, tudo isso é 50. Mas a razão é 2 sobre 5. Então é só multiplicar cruzado. E aí, aqui você vai fazer BC sobre AC. BC sobre o AC, que é o BC aqui, gente. BC vale 5. E o AC é a soma, né? É 7, 5 sétimos. Beleza? Tranquilo? Excelente, moçada. Põe certo de caneta aí, então, hein? Ok. Valeu. Vamos para a próxima aula. Encerramos essa daqui, gente. Abraço.